Quantas foram as vezes que você comprou e o preço caiu? Ou que você vendeu e o preço subiu? Se você ainda acha difícil identificar quando comprar ou vender, este exercício que eu vou te passar aqui hoje vai te ajudar a perceber com muito mais assertividade o momento de entrar e de sair de uma operação. Olá, trader! Seja bem-vindo! Mais Trader na área, e hoje eu trago para você um exercício que irá ajudá-lo a aprimorar a sua percepção sobre preços e também irá ajudá-lo a identificar os momentos de comprar e vender com muito mais assertividade dentro de um ativo. Mas antes de começarmos a falar sobre isso, este praticamente é um dos primeiros vídeos do canal e eu quero falar para você que está me assistindo aqui agora, que está assistindo a esse vídeo, que você utilize os comentários para poder pedir conteúdo, para que você utilize os comentários para poder dar feedback sobre o vídeo, sobre as indicações. Quando comecei no mercado, eu tive muitas dúvidas e eu não consegui um material suficiente para que eu pudesse ter uma compreensão rápida. Então, o intuito desse canal é formar mentalidades boas para o mercado, é tirar aquelas travas e trazer o conhecimento num atalho muito maior, economizar o seu tempo. Então, para isso, utilize os comentários para estar falando, para estar se comunicando, para estar mandando sugestões, para estar metendo a lenha também, se for o caso, tá? Então, assim, das maiores dores de um trader está justamente em saber a hora certa de executar essas ordens, de entrar comprando ou entrar vendido. E é justamente nisso que eu quero mostrar para vocês como que a gente pode identificar e ter uma assertividade maior nas entradas, nas ordens, quando comprar ou quando vender, beleza? E não é muito difícil não, basta que a gente possa compreender o mecanismo do preço. Quando ele está muito caro a gente vende, quando ele está muito barato a gente compra. Para isso existe algumas técnicas e alguns exercícios, e eu vou te passar um aqui, que vão te ajudar a identificar isso, tá? Primeiramente, quando você pegar um gráfico, e se você ainda não, é iniciante, ainda não sabe o que é candlesticks, não sabe traçar uma linha de suporte e resistência, linha de tendência de alta ou de baixa, enfim, você está começando do zero, é interessante que você busque um pouco mais de conhecimento ainda, ou que deixe o seu comentário aqui, solicitando a informação que você ainda tem dúvidas, para que eu possa gerar conteúdo para você. Então assim, ó, vamos lá. Você vai identificar através dos topos que existem reversões, tá vendo? Ó? Você vai identificar topos e fundos, essa é a tua primeira missão. Beleza? Identificar topos e fundos, ó. Topos e fundos. E qual que é a tua segunda missão? A tua segunda missão é ligar esses topos e fundos, ó. Certo? É fazer o que eu estou fazendo aqui, ó. Vamos ligar os topos e fundos para que você possa entender e visualizar que existe um zigue-zague no mercado, que existe um comportamento, que existe um padrão no mercado, que o preço ele é cíclico, ele vai e volta, ele vai e volta. Claro que muitas vezes ele só vai e demora a voltar, né? E muitas vezes só volta e demora a ir novamente. Bom, sobe de mais ou sobe de menos. E para que você possa ter mais assertividade, para que você não entre numa enrascada de repente de olhar o preço revertendo e só pegando uma tendência e não abrir mão de você fechar a sua operação, é que esse exercício aqui vai te ajudar, tá? Então veja lá, quando você traçou topos e fundos, aqui é um fundo, aqui é um topo, 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 e assim sucessivamente. Qual que é a tua missão agora? É você traçar linhas. Por quê? Porque a análise técnica nada mais nada menos é do que o estudo sobre a barra de preços, né? Sobre o tempo, ó. Barra de preços aqui e o tempo aqui, ó. Então, conforme o tempo vai passando, esses preços vão oscilando mediante a psicologia, mediante os índices, mediante o sentimento das pessoas. Então, conforme o tempo vai passando, o preço ele vai oscilando. Então, a análise técnica é o estudo do preço sobre o tempo. O estudo do preço sobre o tempo, beleza? Vamos lá então. Assim que você identificou, continuando aqui, você já identificou topos e fundos. O que eu peço para você agora é que você desenhe, trace linhas com a tua ferramenta, no caso aqui, a plataforma que eu utilize. Eu estou utilizando aqui o mini índice no gráfico de 15 minutos, mas é interessante que você comece a utilizar o gráfico de 60 minutos,
porque você vai ter uma visão mais forte, você vai ter linhas mais fortes que vão respeitar muito mais. Você vai começar a traçar linhas, beleza? Puxando do fundo até o preço. Veja, ó, 97.581, 97.777, 96.975, puxa outra cá, ó, 96.699. O que nós vamos falar agora? Uma coisa muito básica que todo mundo ignora geralmente é a famosa linhas de suporte e resistência, tá? O que é um suporte? Um suporte nada mais é do que uma área onde o preço é visto como barato. É isso. Isso é um suporte. Opa, tá feio aqui, né? Uma área. Ah, ficou feio. Deixa eu arrumar aqui, rapidão. Então, o que é um suporte? Vamos colocar outra cor aqui que fica melhor de enxergar, tá? É uma área onde o preço é visto como barato. É isso que você tem que ter na cabeça, tá? Como que o preço é visto como barato? Essa área aqui, ó, por exemplo, é um suporte, porque ele é visto como barato. Toda vez que ele atingiu cerca de 96, entraram os compradores. 96 mil, certo? Os compradores começaram a agir trazendo o preço até 97 mil. Portanto, se existe uma área que você consegue, que o mercado entende como uma área barata do ativo, existe também uma área que é vista como uma área em que o preço está caro. E para isso nós chamamos ele de resistência, que é uma área onde o preço é visto como um preço caro. Tá aí, ó. Não tem muita complicação. E é aí que você vai atuar. Você vai atuar justamente nessas áreas de suporte e resistência, como? Seguindo aquela estratégia básica. Compra-se no fundo, vende-se no topo. Se você começar a exercitar isso, só exercite isso, tá? Esqueça volume, esqueça indicador, esqueça média móvel, esqueça tudo. O importante aqui é que você tenha uma percepção do preço em relação ao mercado, como que o mercado está agindo. Traça as linhas de suporte e resistência e comece a visualizar o comportamento. Isso se chama tempo de tela. É igual a partitura para o músico. O músico, quando ele começa a ter aulas de música pela primeira vez, ele começa a olhar aquelas partituras e nada mais é do que para ele um monte de formiguinha desenhada no papel, um monte de pontinhos. À medida que ele vai estudando cada vez mais música, ele começa a perceber que ele já consegue identificar as notas no instrumento dele. Cada pontinho daquele que era uma formiguinha, ele vai começar a identificar as notas no instrumento. Com o tempo vai passando, conforme o tempo vai passando, e ele continua estudando, identificando as notas no instrumento dele, ele começa a perceber que simplesmente por olhar a partitura e enxergar aquelas formiguinhas que agora para ele já fazem sentido, ele começa a entoar o som dentro da sua própria cabeça, não mais necessitando do instrumento para poder entender que tipo de som que vai sair dali. É com este exemplo que eu quero falar para você. Estude suporte e resistência de uma determinada maneira que você consiga ficar afiado, para que você consiga ter a percepção que o músico tem, que é a mesma percepção que o músico tem quando ele enxerga a partitura e consegue entoar a música, o som daquela partitura mentalmente, né? Tá aí Ludwig van Beethoven, que é o cara que compôs muitas músicas depois que ensurdeceu. Ele compôs muitas músicas porque ele já tinha a prática e a experiência mental dele, a mente dele já estava treinada a identificar as notas musicais na sua própria cabeça, não mais precisando escutar para isso. Ele já não escutava mais. Então, é disso que eu estou falando para você. O exercício é: identifique topos e fundos e coloque linhas de suporte e resistência. E perceba o mercado trabalhando, beleza? Então é isso aí, tá? Se inscreva aí no canal, deixe seu comentário, deixe suas dúvidas, ative o sino de notificação para que você possa saber quando eu estiver mandando mais material, mais conteúdo para você, beleza? Vamos lá, vamos crescer juntos, vamos aprender sobre o mercado de ações, sobre bolsa de valores e não só sobre day trader, mas o psicológico que envolve tudo que está nos preços.
Valeu? Um abraço, é isso aí, valeu.